Oi, Fernando. Eita, que coragem. E aí, Hum, Cristiano? hum. Amanhã tem aula. Tem, só não Oh, tem meu matemática. Deus. Eita, E aí, coragem. Fernando? Bom, e aí, Nicolas? Nicolas tá impressionado, que é o segundo dia que eu tô de bom humor. Ó Tô Maria, mesmo, pô. vai Todo chover. dia na escola tu tá parecendo como é que eu posso me descrever? O capetinha. Aí Bom quando você dia, chega na. Fernando. Bom dia, João. Deus abençoe. Pessoal, hoje vamos iniciar, né? Sem muitas conversas, né? Tô vendo que vocês já estavam a postos, estão entrando aí. A aula já está sendo gravada, né? Sejam todos bem-vindos. Participação tá bacana de todo mundo, de todas as turmas, Bom né? dia, Fernando. Bom dia, Bom dia, Sofia. Fernando. Bom dia, Nataliel. É, isso é importante, a participação de vocês nos momentos síncronos. Eu espero que os pais de vocês estejam acompanhando, isso é muito legal. Hoje a gente vai encerrar o conteúdo da semana. Bom dia, Ana Júlia. E finalmente, né, eu vou passar uma atividadezinha. Essa atividade, como eu falei nas últimas aulas, principalmente acho que foi na aula de ontem que eu disse novamente, eu vou disponibilizar lá no grupo. Vocês vão escrever o número da página e o exercício, certo? Cada página vai ser uma atividade diferente. Então, por exemplo, se forem 3 páginas, são 3 atividades, são 3 vistos, tá certo? Lá no final, aliás, quando a gente retornar para o presencial, aí eu vou contabilizar essas atividades, cada atividade vai valer um visto, no final a gente contabiliza como a gente já faz normalmente, tá certo? Peço que todos desliguem os microfones. Na verdade eu tenho esse poder de desligar. Ah, já desligaram aí. Acho que todo mundo deu para entender. Hoje a gente vai falar de multiplicação e divisão de números racionais, tá certo? E provavelmente quer falar alguma coisa, Matheus? Ah, só pra mandar bom dia mesmo. Sim, bom dia, meu amigo. É, hoje a aula vai ser um pouquinho mais rápida, talvez, tá certo? Se vocês não conseguirem compreender, por favor, falem. Se estiver travando aí, vocês podem sair da chamada e voltar, tá certo? Se ficar caindo, não tem problema, como eu já disse, a aula está sendo gravada. Como todos os dias, eu vou disponibilizar para vocês. Se a gente não conseguir cumprir todo o conteúdo hoje, não se preocupem, eu gravo uma aula extra e coloco lá no grupo, tá certo? Bom dia, Pedro. Coloco lá no grupo e vocês assistem depois. Em relação à resolução dos exercícios, no final de semana eu vou gravar a resolução dos exercícios e coloco lá no grupo. Então fica a critério de vocês assistirem essa resolução para corrigir, tá bom? Vocês fazem os exercícios no fim de semana e vão corrigindo, ou durante a semana. Aí fica a critério de vocês. E durante a semana a gente vai entrar em conteúdo novo. Se ainda tiver alguma dúvida em relação a algum exercício, então durante a semana vocês vão lá e Fernando, você corrigiu e eu fiquei sem entender a questão tal da página tal. Aí eu vou lá, volto, né, com a lista, vejo qual é a questão e tiro a dúvida de vocês. Tá certo? Então, vamos dar continuidade, né? Em relação às 4 operações, hoje a gente vai falar de multiplicação e divisão, porque elas são muito semelhantes, né? Assim como os nossos números racionais, eles são divididos em dois tipos de números, né? Os fracionários e os decimais. A gente vai trabalhar a multiplicação e divisão dividindo em duas partes, né? Quando os números são racionais e quando os números são decimais. Da mesma forma que a gente fez para adição e para subtração. Eu não lembro, né, se a gente fez a gente só fez a adição e subtração quando eles estão na forma fracionária. A gente não fez para a forma decimal.
mas dá para a gente fazer aqui bem rapidinho, né? Deixa eu só adicionar uma página aqui para a forma decimal. Como é que a gente faz a adição, né? Adição e subtração de números racionais quando eles estão na forma decimal? É bem simples, tá, pessoal? Primeira coisa, a gente tem que saber se vai ser adição ou subtração. E isso vai depender dos sinais. Se os sinais forem iguais, a gente vai somar. Se os sinais forem diferentes, a gente vai subtrair. Aí, nesse caso, só tem uma regra que a gente deve seguir, que é a de vírgula tem que estar abaixo da vírgula, tá certo? Então, se eu tenho 5,32 menos 2,41, eu tenho essa de subtração, como é que eu vou armar essa continha? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui esse cara é positivo e esse cara é negativo. Então, os sinais são diferentes. Significa que eu vou fazer uma subtração. Então, eu vou fazer 5,32, que tem mais módulo, e vou subtrair de 2,41. Então, eu vou fazer a subtração normal. A única restrição que a gente tem que ter é que a vírgula ela tem que estar abaixo da vírgula, nos dois casos. Se um dos valores tiver uma casa decimal menor do que menos casas decimais do que o outro, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai completar o outro com zeros, tá? E eu vou fazer um exemplo desse para vocês. E aí a subtração é só fazer como a gente já faz normalmente. 2 menos um dá um. O 3 não dá para tirar 4, é o famoso vai pegar da unidade que está à direita e à esquerda dele, né? Então aqui fica 4, vai levar uma daqui, vale 10, então 13 menos 4, 9. 4 menos 2, 2. E a vírgula ela vai permanecer na mesma posição. Então o resultado daqui é 2,91. Só que esse 2,91 ele é positivo porque o 5,32 tem mais módulo do que o 2,41, certo? Se, por exemplo, for assim, menos 4,36 mais 3,18, tá? Quando eu olho aqui esses dois caras, show, Matheus, show, é isso aí. Esses dois caras aqui têm sinais diferentes, então eu vou fazer uma subtração, né? Sinais diferentes subtrai. Quem tem mais módulo aqui? 4,36. Então significa que o meu resultado ele é negativo, tá certo? Então quem tem mais módulo vai manter o sinal desse cara. Então eu vou fazer a subtração, 4,36 menos 3,18, tá certo? E vou fazer a subtração normalmente. É só esse ponto que a gente tem que tomar cuidado quando está trabalhando com números decimais. E detalhe para sempre colocar a vírgula abaixo da vírgula. 6 menos 8 não dá para fazer, então vou pegar aqui do 3 vai ficar 2 e aqui fica 16. 16 menos 8 dá 8. 2 menos um é um. E 4 menos 3 é um. E a vírgula vai descer na mesma posição. Então o resultado aqui vai ser menos 1,18. Ok? Fernando, e aquele caso que você falou que se não tiver a mesma quantidade de casas decimais? Então, se a gente tiver, por exemplo, 4,7 mais 1,18. Ó, nesse caso aqui, os dois resultados são positivos. Então, se os dois caras têm o mesmo sinal, nós vamos fazer uma adição. Então, eu vou pegar 4,7 e vou somar com 1,18. Nesse caso aqui, o resultado ele vai permanecer positivo, que quando eu somo, né? Se eu tenho parcelas com o mesmo sinal, eu vou somar e conservar o sinal. E como o 4,7 não apresenta duas casas decimais, eu vou complementar com zero. E vou fazer minha soma. 0 mais 8, 8. 7 mais um, 8. 4 mais um, 5. E a vírgula desce na mesma posição. Isso vale também para a subtração. Se eu tiver menos 7,5 mais
2,83, certo? Segue o mesmo padrão. Os sinais aqui são diferentes. Então, se os sinais são diferentes, significa que eu vou fazer uma subtração. Se essa subtração, nesse caso, é, quem tem mais módulo é o 7,5, então meu resultado é negativo. Então, eu vou fazer 7,5 menos 2,83. Então, a vírgula tem que estar abaixo da vírgula. 2,83. Fernando, mas não tem a segunda casa decimal do 7,5. Então, eu vou complementar com o número zero. Então, 7,5 com duas casas decimais é a mesma coisa que o 7,50. Então, agora eu vou fazer a minha subtração. Ah, zero não dá para tirar 3. Então, eu vou pegar do 5 uma unidade, né? E vou transformar na unidade menor. Então, vai passar a ser 10. De 10 tira 3 fica 7. Do 4 e isso, vocês já devem ter visto isso no sexto ano, né? Vocês devem ter visto contas dessas lá no sexto ano, né? Com números decimais. E aqui, exatamente. Do 7 tira um vai ficar 6, vai ficar 14, menos 8 6, 6 menos 2 dá 4. Então, a vírgula desce no mesmo caminho aqui, então vai ficar 4,67. A diferença, pessoal, é que hoje nos números racionais vocês têm que se preocupar com o sinal, né? Mas isso aqui vocês já viram lá no sexto ano. Por isso que fica mais fácil. Por isso que eu trabalhei primeiro com a parte das frações, tá certo? Que era uma coisa também que vocês viram no sexto ano. O que acrescenta lá do sexto para o sétimo ano é que a gente está trabalhando com sinais, tá bom? Tranquilo isso aí? Posso passar para o próximo? Manda um joinha aí se eu puder passar para o próximo. E vocês estão arregaçando aí, hein? Show de bola. Débora entrou, seja bem-vinda, Débora. Então vamos seguir. Agora a gente vai falar sobre multiplicação, tá bom? É, para multiplicação, como eu disse lá no início da nossa aula, a gente vai trabalhar separando, né? Tanto a multiplicação com números racionais na sua forma fracionária, quanto a multiplicação dos números racionais na sua forma decimal, tá certo? A gente só precisa ter esse cuidado, tá bom? Então, quando eles estão na sua forma fracionária, a gente vai fazer o seguinte: primeiro, a gente multiplica os numeradores, ou seja, nós vamos multiplicar os números de baixo, de cima, certo? Depois, a gente vai multiplicar os denominadores, ou seja, a gente vai multiplicar os números de baixo. Então, é de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. E no final, que a gente tem o resultado, a gente vai simplificar, ou seja, dividir o numerador resultante e o denominador resultante pelo mesmo valor, certo? De uma forma, né, que seja um número que divida os dois ao mesmo tempo. Não tem que ser um valor em cima e um embaixo diferente. Esse processo de simplificação, como o João Paulo perguntou ontem, é obrigatório? Sim, vai ser obrigatório a partir de agora. Tá certo? Que aí vai dar as nossas respostas mais simples, dá para a gente compreender melhor o resultado, tá certo? Quando for para número decimal, aí a gente vai conversar já já. Mas vamos ver na prática como é que a gente faz isso, tá bom? Então, além de fazer essa multiplicação que é bem semelhante ao que a gente já faz com as frações, a gente também precisa se preocupar com a relação de sinal, tá certo? Aí, como é que a gente vai trabalhar com a relação de sinal? É, se sinais são iguais, resultado positivo. Se os sinais são diferentes, resultado negativo. Então, mais por mais e menos por menos vai dar o resultado positivo. Se for mais por menos ou menos por mais, resultado negativo. Tá certo? Então, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativos. Vamos ver como é fácil aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Menos 3 sétimos que multiplica mais 5 meios, tá bom? Vou fazer essa multiplicação. Vejam como é simples fazer uma multiplicação de fração. Se eu estou multiplicando dois números racionais que são fracionários, notem que eu tenho uma relação de sinal, eu preciso fazer essa relação
Natália, você acabou de sair e foi, acho que, o mesmo caso de Débora ontem, que ela saiu, depois não apareceu e depois voltou. Quem está apresentando não sou eu que estou falando. Eu estou falando com a conta, quem está apresentando é outra. Olha aí nos participantes que deve ter alguém que tem uma conta Fernando, né? Fernando Lima que está apresentando. Dê uma olhadinha, né? Que tem uma conta que está apresentando, uma conta Fernando que está apresentando. Eu não consigo ver qual é, certo? Fernando Pereira que está apresentando. Olha aí se aparece para você, tá bom? Mas ela continua apresentando. Para mais alguém não está aparecendo a apresentação, porque para mim aqui está aparecendo Pra ainda, mim tá. tá? Bom, aí já é complicado. Tá ótimo. Tá aparecendo para Pra você, mim Débora? tá. Você sai e volta, Nataliel. Ah, voltou. Show de bola. É um problema aí de rede, certo? O próprio Meet às vezes tem esses probleminhas, mas não se preocupe que na gravação ela não deixa de aparecer. Então você é só voltar e assistir, tá certo? Então vamos seguir aqui, né? Primeira coisa que vocês vão fazer sempre que for fazer uma multiplicação ou mais à frente resolver potências de números racionais. Relação de sinal. Faça o jogo de sinal, gente. Não tem para onde correr. Ó, menos por mais. Esses sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, sempre vai dar negativo. Sinais diferentes sempre vai dar negativo. Sempre fique com isso na cabeça. Não vai ficar menos por mais por menos. Não. Sinais diferentes, negativo. Pronto. Menos. Agora, o meu resultado tem que dar uma fração. Então, numerador por numerador. 3 vezes 5 só pode ser 15. Fechou o 15 aqui. Agora vamos para o de baixo. Denominador. 7 vezes 2 só pode ser 14. 14 e 15 tem algum denominador comum? Não. Ou divisão em comum? Não. Então, ó, fechadinho, multiplicadinho e resolvidinho. Pronto, acabou. É assim que multiplica duas frações, aliás, dois números racionais fracionários. Bem simples, né? Eu acho muito mais fácil fazer a multiplicação quando os números são fracionários do que quando eles são decimais. Por isso a importância, por exemplo, da gente estar trabalhando e saber, né, transformar os números racionais para fração e para decimal, tá certo? Para fração e para decimal. Porque a gente vai saber, ó, às vezes é mais fácil, por exemplo, eu acho, né? Fazer soma e subtração de números racionais quando eles são decimais. Eu acho mais fácil. Mas quando eu parto para multiplicação e divisão, eu acho mais fácil fazer com fração do que com número decimal. É uma coisa minha. Então pode ser que vocês achem mais fácil fazer com decimal do que com fração. Já eu prefiro com fração. E aí, a gente entender como é que faz com cada um facilita futuramente, tá certo? Então vamos fazer mais um exemplinho aqui que use simplificação. Então bora aqui, menos 3 quartos que multiplica menos 2 quintos, tá certo? Vamos fazer aqui. Primeiro, relação de sinal. Menos por menos, sinais iguais, resultado positivo, certo? Foi. Meu resultado, se estou multiplicando dois números racionais fracionários, então o resultado tem que ser uma fração, tá certo? Resultado, produto de dois fracionários, então o produto tem que ser uma fração. Se eu estou multiplicando, agora vem a parte mais fácil. Vou multiplicar primeiro os numeradores e depois vou multiplicar os denominadores. Primeiro, cima pelo de cima. 3 vezes 2 só pode ser 6. Show de bola. Simples assim. Agora, de baixo pelo de baixo. 4 vezes 5, 20. Fechou. Agora, vamos olhar aqui. 6 e 20. Existe algum número que divida 6 e 20 ao mesmo tempo? Vocês conseguem me dizer? Dois. 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 Show de bola. Então a gente Dois.
Tem esse cara que dá para simplificar, então vamos simplificar. Vamos simplificar esse danadinho aí, ó. O sinal vai permanecer o mesmo, que é o de mais. 6 dividido por 2 vai dar o 3. E o 20 dividido por 2 vai dar 10. Existe É, alguém diferente de um que divida 3 e 10 ao mesmo tempo? Sim, não. não. Não, né? Hum, Então pronto, ó. Fechou, gente. Tá aí o nosso resultado. Belezinha? Fernanda, eu vou sair aqui bem rapidinho e volto, viu? Tá certo, Edilene, sem problema. Belezinha, né, gente? Multiplicação de números racionais. Pode dizer, Matheus. Foi sem Não, foi querer. bom, foi bom. Eu ia mandar o legalzinho aqui. Tranquilo. Então, gente, multiplicação de números racionais, né, na sua forma fracionária, só seguir esse padrão. Faz relação de sinal, depois multiplica numerador, numerador, denominador, denominador. Tá bom? E por último, se possível, ó, se possível, faz a simplificação. Tá certo? Agora, nós vamos ver como é que faz a multiplicação quando os números racionais são decimais, tá certo? Então vamos lá. Mais 3,5 vezes menos 2,73. Tá esse exemplo aqui. Eu vou dizer algumas preferências minhas, como Fernando, tá certo? Primeira coisa, assim como a gente faz lá nos fracionários. Primeiro, fazer relação de sinal. Isso é obrigatório em todos, tá certo? Faz primeiro a relação de sinal. Mais por menos, sinais diferentes, então o resultado negativo. Ok. Feito isso, você não precisa mais se preocupar com nada. Agora a gente vai fazer a multiplicação. O que é que acontece? Numa multiplicação que eu estou trabalhando com números decimais, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esses números como se eu estivesse trabalhando com números inteiros, tá certo? Sem me preocupar com a vírgula. É como se eu fosse fazer o produto de 35 vezes 273, tá certo? Então vocês vão multiplicar como se não tivesse vírgula aí. E isso vocês já sabem fazer, não é mesmo? Então, vamos fazer dessa forma? Ixi, alguém já disse aí, Pedro, só comendo. Ah, Pedro deve ter aberto a câmera aí, o pessoal viu Pedro comendo. Eita, riqueza. Deus abençoe. Então, na hora de fazer a continha, o que é que a gente vai fazer aí? Eu prefiro deixar o número que tem mais algarismos, quando eu vou armar, em cima, e o que tem menos algarismo embaixo. Como a multiplicação ela é comutativa, eu vou usar essa propriedade, porque ela é válida também nos racionais. Tanto a comutatividade nos naturais e nos inteiros é válida, nos racionais também. Então, eu posso fazer 35 vezes 273 é a mesma coisa que 273 vezes 35. Mas não é 3,5 e 2,73, como eu disse. Não se importem com a vírgula. Você vai escrevê-la, mas não se importem com a vírgula agora. Vamos fazer a conta normal. 2,73 vezes 3,5. Pode fazer a conta, mas não se importem com a vírgula. Faça normal. 5 vezes 3, 15, vai uma reserva. 5 vezes 7 dá 35, mais 1, 36. Vai 3 a reserva. 5 vezes 2 dá 10, mais 3, 13. Feito. Agora eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Vai 2 a reserva. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Agora é só somar. 5. 6 mais 9 dá 15. Vai 1. 1 mais 3 dá 4, mais 1 dá 5. E 1 mais 8 dá 9. Pronto. Depois de feito tudo isso, o que é que a gente vai fazer? Agora, só agora, é que eu vou me preocupar com a vírgula. Mas olha a minha preocupação como é pouca. Eu vou só contar a quantidade de algarismos que eu tenho na pós-vírgula em todos os fatores que eu usei na multiplicação.
Aqui não foi 3,5 vezes 2,73? Então, eu vou contar quantos números tinha depois da vírgula nos dois números que multiplicaram. No 3,5 só tinha o 5, então um número. No 2,73 tinha dois números. Então, juntando os dois números, tinha três. Três algarismos pós-vírgula. Aí eu vou contar da direita para a esquerda, três algarismos. 5, 5, 5 e põe a vírgula. Pronto, só isso. É só nesse momento que eu vou me importar com a vírgula. Então, o meu resultado é 9,555. Feito. Então, a multiplicação de números racionais, né, decimais, eu vou fazer a relação de sinal, eu vou multiplicar como se eu estivesse multiplicando dois números inteiros, e no final eu vou só contar quantos números tem depois da vírgula e contar da direita para a esquerda para colocar a vírgula. Tá certo? Eu vou fazer aqui outra para gente, tá certo? Deixa eu fazer aqui para fixar melhor. É, menos, não, mais 5,1 vezes menos 2,8. Primeiro, relação de sinal. Mais por menos, sinais diferentes, resultado negativo. Então, vamos fazer 5,1 vezes 2,8. Mesmo esquema. Começa como se fosse 51 vezes 28. Vou trabalhar aí sem me incomodar muito. 8 vezes um é 8. 8 vezes 5 é 40. 2 vezes um é 2. E 2 vezes 5 é 10. Agora eu somo. 8. 0 mais 2, 2. 4 mais 0, 4. E um é um. Agora eu vou contar quantas casas, quantos números depois da vírgula. Um desse cara e um desse cara. Conta 2, põe a vírgula. Então aqui é 14,28. Ok? Se tiver Fernanda, eu ok, tô me levando de tudo do ano passado. Deus abençoe. Isso é um sinal que o professor ensinou bem a vocês. Certo? Pessoal, como a nossa aula está quase no finzinho, ficou faltando divisão. Na divisão, eu vou gravar uma aula extra e vou jogar lá no grupo de vocês. Tá certo? Para a gente não atrasar no conteúdo. Aí eu vou fazer aqui a frequência. Quem eu for escrevendo o nome aqui, já pode ir saindo da sala. Tá certo? 4 de julho. Hoje é feriado nos Estados Unidos, ó. Como se isso importasse para o Passei brasileiro. aqui também. Era para ser, né? Já ia dizer, era passei aqui também. Né? Então, a Adriel tá aqui. Ana Júlia. Ana Vitória. Cristiano. Não adianta dizer aí que tá na sala, porque Davi. Porque eu tô anotando de acordo com o que tá aparecendo aqui para mim. Jesus. Obrigado, pessoal, por terem participado. João Por Paulo. nada. Cauã. Letícia. Vamos lá. Eu Mara vi mesmo, Camila. Fernando. Mara Camila é Jaime, né? É. É, Edilene. Tchau, Fernando. Tchau, meu amor. Maria Vitória é Pedro. Matheus é Matheus, né? É. Nataliel. Valeu, Fernando. Valeu, irmão. Com a vozinha meia rouca. Vamos lá. Nicolas. Valeu, Fernando. Valeu, irmão. Até a próxima. Raíssa. Até. Bom final de semana. Sofia Rolohane. Sofia tá melhor do pé, Sofia?
sei nem se ela tá aí ainda. Sofia Datas. E Tereza. Mas é, Tereza, coitada. Tereza é sempre a última bichinha. Valeu, gente. Até mais.